isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Bendizemos, Senhor. Está cheio de gente que não nos quer, mas o Deus absoluto nos quer. É isso que importa, porque Ele quer, e Ele quer com o amor dEle, despejando em nossos corações esse amor, para que nós recebamos e cresçamos nesse amor, para inclusive ser luz para aqueles que nos odeiam, para ainda eles terem chance de aceitarem Jesus, de andarem nesta luz gloriosa. Nós te louvamos, Deus. É muito profundo o que você é, o que você faz em nossas vidas, o objetivo de sermos seus inteiramente, ainda aqui nessa terra. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus glorioso, Deus amado. Nós te bendizemos, aleluia, para sempre seremos teus. Por isso, juntos nós vamos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E aí, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Senhor esteja no seu coração, porque quando nós adoramos a Deus, nós recebemos a paz. Quando nós buscamos esse Deus com o nosso coração, nós entramos nesse lugar onde nós podemos receber a paz. E essa paz, guiando a nossa vida, nos dá a condição de obedecermos o Senhor. Nós temos condição de recebermos, ou seja, de termos essa paz. Nós temos a condição de termos equilíbrio emocional, de termos essa presença de Deus com a palavra para nós vencermos todos os desafios da vida. Porque desafio acontece. Eles vêm para seguir Jesus, precisa saber que vai andar em desafio. Não tem como. Nós vamos ser desafiados. Aliás, é a nossa fé que é desafiada. Tá? Por mais difícil que seja, nós temos a presença dele. Por isso que na hora que vem os desafios, nós vamos nos entregando a ele, ficando mais na presença. Nós não podemos ter a mesma rotina de vida que nós tínhamos antes no passado, de jeito nenhum. Tá bom? Você tem o seu trabalho, os seus afazeres, você faz, mas depois você tem que vir para a presença dele. É aonde ele vai nos fortalecer, corrigindo o nosso jeito. É na presença dele que Deus nos corrige. Não é solto por aí. Não dá para fazer uma correção rapidamente. Isso aí tem que ter um envolvimento. Porque nós nascemos de novo no Espírito. Agora, a nossa alma, ela precisa ser transformada porque ela é aquele homem velho. Aquele homem velho não foi ainda redimida essa área da nossa vida. Não houve ressurreição nessa área. Mas no nosso espírito houve, porque nós nascemos de novo, foi demais, não é? Nós temos a natureza de Deus, nós podemos pensar como Deus pensa, nós podemos agir como Deus age, podemos fazer o que Ele faz. Aliás, Ele diz que com essa nova natureza nós podemos agora aqui na terra, com Ele habitando em nós, fazermos obras maiores que Ele fez. E quais são essas obras, né? Uma delas que é maior é trazer convertidos, salvos, redimidos para o Senhor, coisa que ele não pôde fazer, porque agora nós podemos falar do sangue de Jesus, do sacrifício dele. Jesus não podia falar do sangue dele, do sacrifício, ainda não tinha acontecido. Pensa nisso, essa é uma obra muito maior que nós podemos fazer. Então, para nós sermos luz, nós vamos passar por desafio, porque não é só para eu ser transformada, para eu viver para o meu prazer. Isso não existe. Isso é absurdo. Isso é pensamento carnal.
Eu quero Jesus para eu viver para o meu prazer? Isso não existe. Eu quero Jesus para viver para o prazer dele, porque é tudo para o prazer dele. Ele criou todas as coisas, está escrito, para o prazer dele, única e exclusivamente. Ele nos criou para nós sermos dele, adorarmos a ele, termos a natureza dele, termos a bondade, o amor, né, a longanimidade, nós termos tudo que é bom. É o que ele é, o espelho, nosso, sabe, ele reflete o que ele é na nossa vida, mas isso é através da Bíblia. Então não é, gente, com a nossa força. Quando ele diz assim, olha, é preciso de esforço para entrar no reino de Deus, Jesus falou isso no Evangelho. Mas não quer dizer que é com a minha força, não, eu vou melhorar, gente, eu não vou nunca mais fazer isso, né? A gente já tentou, né? Mas não deu certo, fala a verdade, gente. Você já não tentou, não, gente? Isso é o que eu não posso ser. Não deu de jeito nenhum, mas eu não quero. Mas passa um tempinho, aparece aquela parte nossa que não está renovada ainda. Aquela parte que não foi transformada. Então não é com a nossa força, entende? É estando na presença dele, ele vai fazendo isso novo. Nós vamos nos submetendo a ele, porque é com a força dele que eu me submeto a ele. Não é com a minha força, porque com a minha força eu me submeto a mim. Olha que engano. Pensa nisso. Então, parte carnal não serve. Nem pensa nisso. Então, essa presença dele, que nós podemos entrar agora, que ele abriu o véu, vocês estão lembrados do que foi aquela morte na cruz? Aquele momento que o véu do templo rasga no meio. Pronto, agora nós temos o caminho aberto para chegarmos a Deus, nosso Pai. Foi aberto agora para todos os que aceitam Jesus, que foram lavados no sangue de Jesus. Todas as pessoas podem entrar na presença de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Pode entrar na presença de Deus e é lá que é para nós sermos transformados. Porque a palavra de Deus renova a nossa mente. E a transformação da nossa vida vem aí. Então, a chave, na verdade, é a renovação da mente. Nós não podemos pensar o que nós pensávamos como homem velho ou como o mundo pensa, a sociedade, a escola, a família, os amigos que não são salvos. Não é isso. Isso aí é homem velho, mundo, é isso aí. Um novo é um modo antigo de pensar. Ou seja, trevas. Deus é o pensamento dele, é luz. Então, tudo é com a força de Deus, não é com a nossa força. Então, ficar tempo com Deus. Pensa nisso, como eu disse a semana passada. Você consegue, tudo bem, você lê a Bíblia, faz algum estudo, pensando naquilo, você está se envolvendo com aquilo, porque você não atendeu o telefone, você não foi ver nada da mídia ali no seu telefone, você não se distraiu com outra coisa, você está detido naquilo, certo? Então, você está envolvido com ele. Você pode ver que você está gostando e tudo mais. Então, e se você terminar, parar aquele momento e se concentrar nisso que você está estudando, no que você está buscando, que é Deus, e começar a orar em línguas, focalizando isso. Gente, isso é o máximo. Você não vai ser a mesma pessoa. A sua mente vai começar a mudar. O seu foco, você vai querer o que Deus quer. Que Ele começa a colocar em você o querer dele. Então, você tem que experimentar o querer de Deus. Só Ele pode pôr no seu coração o querer dele. Para você servi-lo. Porque você quer, mas com um querer servir Deus, ou ter o Senhor na sua vida, mas é com querer carnal. É assim que os cristãos andam. Um pouquinho Deus e o resto é minha vida. Não é assim. Entende? Mas você não consegue ser o tempo inteiro de Deus se é com a sua força. Por isso que ele disse que é para você se esforçar para entrar no reino de Deus. Entende agora? É isso. Porque senão você é aquele cristão que só é convertido. Você não é o cristão que é um discípulo de Jesus. Veja nos evangelhos o que os discípulos faziam. Não andavam com ele? Dia e noite. Eles largaram tudo, mas não foi peso para eles largarem tudo, de jeito nenhum, porque eles foram tocados pela glória de Deus. O dia que você for tocado pela glória de Deus, a sua vida é dele.
E aí você vai saber entregar a sua família para esta glória. Os seus negócios, tudo que tem a ver com a sua vida, o seu dinheiro, tudo, você vai saber entregar para a glória de Deus, porque você está nele, você não tem medo. Porque você tentou endireitar você, a sua família, se você é casado, o seu casamento, se você tem negócios, os seus negócios, se você tem emprego, o seu emprego, se você tem isso, aquilo, você tentou, mas fica sempre no mesmo, não é? Então, não é para se espelhar com essa vida nova, porque hoje nós estamos aqui para celebrar a vitória completa da morte para a vida, não é, que Jesus veio trazer para nós, que nós vivíamos sem Deus. Então, isso que é essa libertação dessa Páscoa que o Senhor trouxe para nós, sermos dele. Páscoa é isso, sermos dele. Então, nesta condição toda que nós tentamos ser de Jesus, mas só mentalmente, nós não conseguimos nada, porque nós fazemos tudo com a força de Deus e como pessoas que eu já conversei, que disseram, não, eu quero que Deus me ajude, mas eu não quero servi-lo. A pessoa não quer servir porque ainda não foi tocado com a glória de Deus. Ainda não, porque não conseguiu se entregar. Ainda é só um convertido, não é um discípulo. Pensa nisso, tá? Então, tem muitas pessoas que trabalham na obra de Deus, mas que, na verdade, também não são discípulos ainda. Tem isso também. Ficam lá fazendo coisas com a parte mental, carnal, que não é o caso. Então, vamos estudar um pouco mais sobre esta ressurreição de Jesus, esse poder, que aconteceu conosco também, porque nós éramos mortos. Nós estávamos mortos espiritualmente. Jesus morreu, mas ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele dá a vida dele para nós. Então, no nosso espírito, a vida da nova natureza é a de Jesus Cristo, amém? A vida da nova natureza é de Jesus, é a pessoa dele, quem ele é, com todo o poder dele, lá. E depois que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ele deu essa nova natureza para nós, porque ele é o Criador, né, gente? Só ele podia dar uma nova natureza. Então, aí nós fomos batizados com o Espírito Santo. Batizados com o Espírito Santo é uma coisa, né? Salvos com o Espírito Santo é outra coisa, porque foi ele que veio anunciar a salvação para nós. Você tem que entender isso, tá? Então, óbvio que na salvação o Espírito Santo está lá. Porque é ele que tocou o nosso coração para aceitarmos Jesus. Mas sermos cheios com o Espírito Santo é outra coisa. Batizados, aonde ele vem morar também no nosso espírito para nos guiar nesta vida de Cristo Jesus, que está dentro de nós. Senão não dá. Por isso que nós oramos em línguas, que ambarelequeche. Você não diz que você fica estudando a palavra? Você não diz que você fica, nossa, que lindo, nossa, isso é muito bom, eu até anotei, eu preciso saber disso, mas isso precisa estar dentro de mim. Não acontece isso? Então, por isso que é hora de você parar agora, eu vou orar em línguas. Senhor, me transforma, Senhor, muda a minha vida. O Espírito Santo é que vai te ajudar, porque senão fica aquele crente raso, no nível raso. Não estou dizendo que não vai ser salvo, porque não sou eu que julgo ninguém de salvação. Mas é um lugar perigoso. É um lugar muito perigoso, porque não se aprofunda em Deus. E se não busca Deus verdadeiramente, não pode ter vida dupla. Como que você tem a vida no espírito e a vida carnal? Um pouco é no espírito, um pouco é na carne. Sendo que o próprio Tiago diz na carta dele que é impossível a água ser doce e salobra ao mesmo tempo. Ele está falando de salvação. Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa salvação. Nós temos que ter a certeza, porque o apóstolo João diz na primeira carta que nós temos que estar prontos para aquele dia que vamos nos encontrar com Jesus, sem timidez, vergonha ou medo. Nós vamos estar inteiramente seguros na hora que nós vamos encontrar com eles. Porque essa segurança já é para ter agora.
Porque se você vive esse momento com Ele, é para você ter essa segurança. Então, isso nos dá a palavra. Amém? É a palavra que nos dá. Então, nós vamos ver hoje a ressurreição de Jesus e vamos abrir a Bíblia em Mateus 28. Vamos começar por lá e eu vou fazer como ontem o ensino, mostrando várias passagens para você sintonizar o que aconteceu. Mateus 28. Então, veja só aqui, gente. Agora, Jesus, lembra que quando Jesus morreu na cruz, na hora que ele morreu, houve um terremoto, né? Trevas, terremoto, o véu do templo se rasgou ao meio. Mas na hora que ele ressuscita, também acontece um terremoto. Olha o poder de Deus. Veja lá, capítulo 28, versículo 1, de Mateus. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então, gente, foi um tremor tão grande que aconteceu nessa hora aqui, que os soldados que estavam tomando conta do sepulcro, daquele túmulo, eles também foram tomados por aquele tremor e caíram no chão. Mas eles ficaram apavorados ao verem a presença do anjo de Deus lá. Porque, na verdade, essa era uma pedra gigante que foi colocada na porta do túmulo, digamos assim, porque os túmulos antigos, eles eram feitos em cavernas, né, gente? Nas pedras que eles cavavam e, às vezes, mais no alto. Era assim. Se vocês olharem as fotos, para quem não foi na Jordânia, lá em Petra, aquelas construções todas, aquelas coisas bem no alto daquelas pedras, eram os túmulos das pessoas mortas, eles colocavam lá. Então, eles decoravam muito bem. Mas não precisa ser exatamente tão lá no alto. É mais aqui uma pedra, uma rocha que eles escavavam e lá eles faziam os túmulos. E depois eles fechavam com essa pedra. E era redonda, bem grande, foi colocada lá. Só que Pilatos mandou lacrar aquela pedra, selar ela, para que, de medo, ninguém vai pegar esse corpo, chega de confusão, agora está lacrado e fim de papo, ninguém mexe mais. Então, Deus mandou um anjo para deslacrar, para abrir, porque o que eles vão precisar fazer? Arrebentar tudo aquilo? Como que ia ser? Entendeu? Então, é isso que aconteceu. Os soldados estavam lá por isso, entendeu? Estavam sentados lá, tomando conta, para ninguém roubar o corpo de Jesus. Mas aí o anjo aparece, o anjo vem, com aquele poderzão lá, houve um terremoto. E deslocou aquela pedra, aconteceu coisa, balançou o chão, eles ficaram tremendo ali com aquele chão balançando, e eles caíram, com o rosto em terra, eles caíram no chão. E lá eles ficaram apavorados de medo por tudo que estava acontecendo. Mas foi justamente o momento que Jesus ressuscitou dos mortos. Foi exatamente, aquele foi o momento que o anjo tirou a pedra, que houve o terremoto, foi tudo sincronizado. Em Deus é assim. E Jesus ressuscita. Então, este é o fundamento da nossa fé. Jesus ressuscitado. Amém? É o fundamento da nossa fé. O nosso Deus vive. Ele caminha conosco, ele está vivo conosco. Aleluia! Ele não é um Deus morto que está enterrado, não. Ele é um Deus vivo. Agora, veja então Lucas 24. Vamos acompanhar mais esse detalhe aqui, desse momento? Vamos ver agora Lucas 24. E vamos ver o versículo 10. Presta atenção aqui agora. Eram Maria, quem foi lá na hora que aconteceu isso daí? Logo após, né, esse evento.
Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então elas foram lá porque elas iam embalsamar o corpo de Jesus. Mas elas chegaram lá e viram a porta aberta, Jesus não estava lá. Mas quem são essas mulheres? Ele diz aqui, nós precisamos saber quem foram essas mulheres que chegaram lá em primeiríssimo lugar. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Vamos ver Lucas 8 agora, aqui para trás, que vai dar mais detalhe destas mulheres que estavam lá. Lucas, capítulo 8, no versículo 3, né? Diz aqui no Evangelho, quem que era esta Joana? Joana era mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, esta Joana era simplesmente a mulher do procurador de Herodes. Então, e as outras também eram desse nível, por isso que elas mantinham o ministério de Jesus. Contribuíam para tudo, não deixavam faltar nada. Elas eram discípulas de Jesus, embora elas tivessem aquela vida antes. Mas elas se converteram e elas serviam Jesus sem problema nenhum, tá? Davam assistência a tudo. Então, elas foram lá para dar testemunho, para depois darem testemunho aos outros discípulos do que elas acabaram de ver, porque elas foram as primeiras que estiveram lá. Então, veja Marcos 16 agora. O que acontece nesse momento? Tá tudo acontecendo junto, tá? Então, Marcos 16, nós vamos ver os versículos 2 e 4. Vamos começar no 1 e nós vamos até no 4. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Tá certo? Porque era praxe, era costume dos judeus fazerem isso, embalsamar o corpo depois de morto, depois de enterrado. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Então, o que acontece aqui? É aquilo que eu disse para vocês, que elas já foram pensando, nós vamos precisar de achar algum homem lá. Alguém para nos ajudar, porque aquilo lá está lacrado, aquilo está fechado, nós somos só mulheres, nós não temos condição. Elas iam pensando isso, mas nem foi preciso, porque no versículo 5, diz aqui, no 4, e olhando, viram que a pedra estava removida, pois era muito grande, tá? Então, ninguém poderia tirar, porque eles, na verdade, não sabiam que aquilo estava lacrado, porque Pilatos fez isso justamente para guardar aquilo lá, para acabar com a história. Só que, pensa, tirar o lacre que ele pôs, isso era contra a Constituição da época romana. Então, haveria uma punição muito séria, violar algo que o governo pôs como lei. Então, havia toda essa situação, mas não foi homem nenhum. Os soldados testemunharam para eles, só que depois eles foram pagos para dar testemunho falso, dizendo que Jesus foi roubado. Mesmo assim, eles inventaram que tem uma vala lá, onde eles jogavam os cadáveres, eles foram lá examinar, mas não tinha nenhum com os sinais de Jesus, da crucificação, de como era, nenhum que estava lá, era alguém que tivesse sido crucificado, e do jeito que Jesus foi. Então, mas eles encobriram os fatos, é coisa que a gente vê hoje, né? É o mesmo diabo que continua por aí, né? Encobrindo as verdades, né? Que é isso que ele faz. Mas, por isso que nós precisamos andar na verdade, porque Deus vai mostrar tudo, mesmo agora no nosso tempo. Deus vai revelar tudo e não tem como, por isso que nós precisamos ter confiança no Senhor. Mas veja agora aqui, no versículo 14, no versículo 4, novamente. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande, tá? Mas elas entraram lá. Elas entraram para ver o que aconteceu.
no versículo 5, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Mas ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Vede o lugar aonde eles colocaram ele. Então, nesta hora que elas estão lá, elas entenderam o que aconteceu, porque realmente elas também sabem que houve um terremoto, não foi só naquele lugar. Aquilo tremeu toda aquela região, aquele lugar todo, pela manifestação de Deus em ressuscitar Jesus. E olha, não se esqueçam que está escrito em Efésios capítulo 3, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que nos deu a nova natureza e que habita no nosso espírito. Pensa nisso, nós temos que meditar nisso. Tipo, eu não tenho poder. Não, tem? Claro que tem. Nós temos que andar naquilo que Jesus disse. Creia e receba, quando você orar. Então, você tem que saber que você anda no poder de Deus. Você tem o poder e o diabo não vai destruir a sua vida. Você tem que saber disso, porque quando ele vem com ameaças, você fica firme e taca a palavra em cima dele. Taca a palavra, olha, eu já ressuscitei com Jesus. Eu morri com Jesus, meu homem velho, você não tem acesso, diabo. Está escrito que eu sou nova criatura, eu tenho o sangue de Jesus na minha vida. Não adianta você vir com ameaça, você sai agora. Você já é um ser derrotado. É assim que você vai orando. Porque você tem que estar baseado. Agora você lê a Bíblia, você ouve os ensinos, você anota, mas você não fala nada, você não aprendeu nada, você não põe em prática nada. Está errado, você tem que ir pondo em prática a sua vida de cristão, junto com a palavra. Está tudo mostrando aqui para nós, como que nós temos que fazer para nós sermos abençoados, tá? Então, Marcos 16, versículo 5, o que elas acharam? Então, lá, elas viram um anjo, né? Um anjo formoso, e ficaram até com medo de ver, porque ele estava vestido de branco, diz, e tem outra passagem que diz que era reluzente a veste dele, ele brilhava. Era um anjo de Deus, já deve ser o máximo se deparar. Bom, se você conseguir se deparar com Deus, é uma glória, você imagina que o anjo dele é também, porque ele resplandece a glória de Deus. Elas ficaram assim, sabe, encantadas de ver um ser tão lindo como aquele, que é isso exatamente o que ele quer dizer aqui, né, com uma veste reluzente e a beleza que esse anjo tinha, e geralmente quando esses anjos, Deus permite que eles se apresentem, eles são enormes, são anjos formosos, anjos que resplandecem a luz de Deus mesmo. Isso é maravilhoso. Então vamos ver Lucas agora. Vamos aqui para Lucas adiante um pouquinho, no 24. Vamos voltar lá. E nós temos que ir pegando os pedaços de lá e de cá, tá? Nós vamos ver aqui o versículo 4, presta atenção nisso agora. Aconteceu, agora estão nelas ainda, nas mulheres, que perplexas a este respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Então, gente, vieram mais 2 anjos. Eram agora a Bíblia aqui diz que mais 2 vieram. Então, eram 3 anjos, olha que demais, para a ressurreição de Jesus. Primeiro foi 1, mas depois vieram mais 2, e está escrito, vamos ler de novo no 4. Aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. É isso que eu estava dizendo, tá? Elas ficaram até com medo, que agora mais 2, e eles brilhavam com a glória de Deus. Por um momento você fica meio temerosa. Lógico, você está vendo algo do céu, sobrenatural, algo de Deus, né, querendo alguma mensagem. E assim foi quando Maria, o anjo, aparece. O que foi? O que aconteceu? O anjo de Deus, né? Então ele diz, não temas, não é assim? Porque é o que aconteceu com elas. Elas ficaram perplexas com aquilo lá. Mas o anjo veio, esses anjos, eles vieram para dar instruções do que elas tinham que fazer. É o máximo isso. Gente, hoje nós não precisamos
da presença dos anjos, embora que possa acontecer, acontece esporadicamente com alguém por aí, isso acontece, mas nós temos o Espírito Santo para nos dar instrução, e ele dá. Se você tem comunhão com Deus, se você fica desse jeito na sua casa, detido com aquilo, não é para fazer algo mecânico. Eu li, falei 2 versículos, orei em línguas, tal, e saí, mas eu não me envolvi. Não é assim que você vai receber orientação e direção. Você tem que ficar envolvido. Você tem que estar numa conversa com Deus. Entende? Aonde ele vai te dando as ideias, que é a voz dele. Ele está falando literalmente com você. Então, até porque eu já ensinei sobre imagem, porque até que aquela imagem ela vai se tornando numa visão, mas é Deus que está colocando. Mas você sabe que quando isso começa, não é na hora que você tem já a instrução completa do como você vai fazer, você tem que voltar mais, até que aquilo se torne realmente algo palpável, porque a fé faz isso. Então é a hora de você agir, é o máximo. Porque vai pronto, você já está convicto que é a fé. Você já sabe que é isso e acabou, porque você vai se envolvendo com aquilo dia após dia, ele vai trazendo aquilo para você, até o momento que você já tem aquilo palpável, que é a fé. Com aquela visão, que ele vai formando uma imagem, depois uma visão, já começa a ter mais características, é a fala de Deus. Não é você que está pensando, trazendo aquilo, é Deus, é que você não sabe o canal. Você não se atém àquilo, você acha que é você, como você ficou pensando a vida inteira e nunca resolveu nada, você não percebe que aquilo é Deus, por isso você tem que se deter, voltar, ele vai te dando, e agora, como que eu vou resolver isso? Mas se você já está há um tempo com ele lá, ele vai falar com você, é que você não presta atenção. Você pensa que é o seu pensamento, mas você não se atenta, sai fora e começa a pensar com a sua cabeça. Então, isso é um envolvimento com Deus que você adquire, é bárbaro. Para tudo, gente, para tudo. Para tudo. Não é só aqui para você ter esta palavra envolvida com você, para você ir pregar, vamos dizer. Você vai lá numa casa, alguém que você vai... Não só para isso. Mas para a sua vida, o que você vai ter que tomar de decisão. Ou pode ser para o seu negócio, como que você vai realizar, que jeito... Ou sei lá, não sei, para qualquer coisa, gente, que você vai querer elaborar. Vocês estão acompanhando? Então, é isso aí. Bom, então, vamos ver aqui agora, eu estou no 24, versículo 4. Diz, aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram os 2 varões com vestes resplandecentes. Agora, Marcos 16, presta atenção, eles vieram para dar informações e instruções. Era nisso que eu estava parada ali, tá certo? Então, Marcos 16, os anjos vieram para dar informações. Presta atenção aqui. Deixa eu achar aqui Marcos no meu. Isso. Aí, Marcos 16, no versículo 7, ele vai falar, os anjos vieram falar com elas. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Elas saíram correndo, mais perplexas ainda. O anjo veio dar a ordem. Jesus ressuscitou, nós vimos o lençol que enrolou ele, o lenço que estava no rosto, os anjos estavam lá, eles deram essa informação, inclusive Pedro, para você, que é para ir para a Galileia. Mas não é para ir para a Galileia pescar, Pedro. Foi o que ele fez, tadinho. Nós fazemos, porque a gente fica sem rumo, sem noção. Não entendemos o que Deus fala, às vezes a gente faz errado, mas depois a gente volta e Deus conserta. Não é assim, né? Mas ele foi para a Galileia com os outros que eles eram pescadores, a grande maioria era, outros não, a grande maioria era. Por isso que ele foi lá na Galileia buscá-lo, porque lá é o mar da Galileia, onde eles trabalhavam. Eles estavam pescando quando Jesus chamou. Mas eles foram pescar, foi daí que eles ficaram, meu Deus, Jesus aparece, já estava o peixe, ele assou, não sei o quê. Quando eles saem, eles estavam seminu, Pedro, nossa, o outro que disse que é João, falou, mas esse é Jesus. Eles nem reconheceram, ele estava em forma ressuscitada agora, né?
brilhava, era outra condição. E então ele vem e eles ceiam com ele, daí eles reconheceram, ele se dobra diante de Jesus e tudo mais. Então Jesus está falando, é para ir lá, mas não é para ir pescar. Ele achou que era para ir pescar. Ele morreu, ele sumiu, agora a gente não sabe, não temos direção. Mas ele falou para ir voltar lá, que ele vai se manifestar. Mas vamos, e agora nós vamos viver de quê? Porque enquanto nós estamos com ele, nós estamos vivendo do que ele é. Ele dava tudo para nós, não faltava nada. Acho que nós temos que pescar. Aí é que está o erro. Não é para fazer o que você fazia antes, Deus vai mudar a sua vida. Vai orando, vai continuando, que Ele vai suprir você em todas as suas necessidades. Por isso que você tem que seguir o que Ele está pondo para você. Como que Ele vai fazer para te suprir? É o máximo isso, né? E depois Mateus 20, vamos agora Mateus 28, aqui o finalzinho de Mateus, volta aí para trás um pouquinho. Também, no versículo 2. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então, o aspecto dele era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Aí o anjo vai para as mulheres. Não temais, porque eu sei que vocês estão buscando Jesus, está vendo? Eles vieram, eles foram falar, porque, gente, o que é isso que está acontecendo? Muito sobrenatural, né? Diante de tudo lá. Então, agora vamos ver novamente Marcos 16, versículo 8. Estamos mostrando tudo o que a Bíblia diz, o que aconteceu naquele exato momento, tá? Porque elas chegaram, mas assim, fração de segundos do que tinha acabado de acontecer. Não foi depois de 1000 horas. Tudo estava acontecendo, é que Jesus já tinha ressuscitado, tá? Mas estava sincronizado tudo isso daí. Então, Mateus 16, nós vamos ver o versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, receberam as ordens, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram para ninguém no caminho. Foram atrás de quem o anjo falou para ir. Então, vamos ver Lucas 24, volta lá. Porque é assim que, se você quiser estudar a Bíblia, a gente às vezes precisa fazer esse paralelo para ir encaixando tudo. Um descreveu essa parte, o outro completou com aquela outra. Não é que é imaginação, é o que cada um observou e viu que o Espírito Santo pôs para escrever na Bíblia. Então, vamos ver o versículo agora aqui, 10 e 11, de 24 de Lucas. Olha aqui, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras, atenção, lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Eles falaram, essas aí estão inventando história. Elas estão tão apavoradas que elas acabaram de inventar. Não é possível. Não, isso não aconteceu. Nunca aconteceu. Porque elas ficaram, gente, imagina, apavoradas, contando. Imagina a cena, elas chegando, aconteceu isso, o anjo falou aquilo, os soldados, a pedra, houve um terremoto, Jesus não está lá. E não sei, o tumulto, né, que elas provocaram falando. Que elas estavam realmente super tocadas sobrenaturalmente pelo que aconteceu lá, tá? Então, eles acharam que elas estavam confusas. Não, peraí, essas mulheres estão um pouco confusas, nós não vamos dando crédito, acho que é melhor a gente ir lá. Vamos ver João 20 então, tá? Porque enquanto elas falavam, João 20 agora, eles saíram correndo para ver o que estava acontecendo. Vamos ver João 20, os versículos 2 até 4. Mas vamos começar no 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Até que Jesus ressuscitou até de madrugada. Vocês estão vendo que é importante essa tal madrugada, né, gente? Vocês estão vendo. É bom se atentar, porque nessa hora acontece tudo, a tua vida vai mudar se você se detiver nestes momentos onde você vai buscar Deus. Sabe por quê? Deus não precisa de meu sacrifício nenhum. Já está escrito que Ele não precisa. Mas esse sacrifício que eu faço é para eu chegar lá. Vale a pena.
Vai mudar minha vida. Muda completamente. É lógico. Enquanto você está dormindo, os diabos estão aprontando. Isso é que é, porque é a hora dele, da trevas. Tá? Agora, se você, não, eu estou com muito sono, ai, deixa para lá. Tá bom, você pode descansar, uns dias depois você volta. Fica firme, porque são nestas horas que milagres vão acontecer. Você está ficando lá, gente, vai vir do céu um poder para remover essa pedra que está bloqueando a glória de Deus na sua vida. É isso, claro. Você não está lá à toa, sozinho, Deus está lá, porque é o ato de fé na ressurreição de Jesus Cristo, você está lá orando, buscando a Deus, orando em línguas, glorificando esse Deus, confessando a palavra, alguma coisa está fazendo. Tem muita coisa para fazer nessas horas. Tá bom que você não precisa ser de 3 a 6, mas se você for de 5 a 6, de 4 e meia, ou pode ser que um dia seja mais, mas você está indo. Gente, é importante, se você quiser andar com Deus e que essa pedra seja removida do seu túmulo. Eu quero que cada dia saia mais pedra, eu não quero nada dessa coisa, não. Eu quero, nas provações, Deus estar comigo sempre. É isso que eu busco Deus, sabe? Porque eu quero ir até o fim com a presença dele na minha vida e me ajudar. E eu não quero, porque eu com a minha força eu não consigo nada, eu perco tudo. Não, Deus só constrói. Tem que mudar, gente. Depois você nunca mais vai dormir na presença desse evangelho, nunca mais. Porque você vai ficar cheio com a luz dele. Então, vamos lá. De madrugada, tá? Foi de madrugada que aconteceu o fato. Gente, de madrugada é quem está fazendo coisa errada que está na rua, que está acordado ou não. Então, é a hora que nós vamos orar para quebrar isso tudo. Acabar com isso. Aonde o diabo está solto, aonde ele está fazendo arruaça, ele está com todos os demônios dele aí rodando, acabando com as pessoas. É nessa hora que nós vamos estar alerta, orando. E os anjos guerreando com esses demônios, que vêm na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, sei lá, nos relacionamentos nossos, na igreja. Tá valendo? É isso. Você não está criando uma coragem? Isso é o Espírito Santo, gente. Claro. Quem que nos dá força para levantar essa hora? Ah, não, só Deus, gente. Você pode ser aquele ser que não dorme muito, mas nessa hora que você pegou no sono, você não vai mesmo. Mas eu peguei no sono e você foi acordar. Então vai. Ah, mas agora que eu dormi. Pois é, dorme outra hora. Porque os diabos estão acordados. Tá? Então, versículo 2. Então correu. Ela anunciou isso tudo para eles, né? Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, que é João, que é o que está escrevendo. A quem Jesus amava e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Espera aí, antes que ela terminasse de falar, Pedro e João saíram correndo e foram para lá. Ambos corriam juntos, olha aí, a Bíblia diz corriam. Eles não foram assim, ai, mas será? Gente, era muito cedo de manhã ainda. Eles estavam tudo acordados. Eles estavam, gente, perplexos, desanimados de repente, porque o mestre, olha o que aconteceu. Cadê o sinal? Como que vai ser? Deus não abandona a gente, ele vai dar sempre a instrução do que nós temos que fazer para ele agir na nossa vida. Vai depender de nós, porque ele age, ele faz, mas vai depender se nós vamos obedecer à instrução ou não. Que ele está dando. Bom, aí ambos corriam juntos, mas, é importante essa palavra, o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, João, e chegou primeiro ao discípulo, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguia-o, chegou e entrou no sepulcro, e também ele viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Aí então entrou também o outro discípulo, que é João, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, aqui narra bem essa condição que eu disse,
de João, que ele teve esse interesse, correu e chegou primeiro, mas ele não entrou por causa do sepulcro estar lacrado. Ele não queria violar a lei romana e entrar com um problema que já estavam tendo demais. E ele disse assim, quem foi que fez isso? Como que eles violaram essa pedra? Tiraram? Como é que foi? E ele de fora olhou, mas Pedro não quis saber. Pedro entrou e foi observar tudo. O que aconteceu? Viu o lençol inteiramente, assim, bem organizado, tirado. Não foi uma coisa rasgada, não foi uma coisa violada, foi normal, desenrolada, estava ali. E o lenço, há um detalhe importante no lenço, porque era costume cobrir o rosto da pessoa que morreu com um lenço, e aqui enrolava-se com o lençol, né? No caso de pessoas ricas, usava-se o linho puro egípcio, era o mais caro, era absurdo. Isso aí era que nem uma herança, digamos, ter uma pessoa da família morta enrolada num lençol desse. Veja a glória com que Jesus foi enrolado, porque José de Arimateia era um cara riquíssimo, e o túmulo era dele, né? E ele que usa esse lençol apropriado de linho egípcio puro em Jesus. E o lenço também. Mas o lenço estava colocado do outro lado, para lá, com ordem, nada de pisado em cima. Você vê a ordem de Deus. Foi o próprio Jesus que desenrolou o lençol dele, obviamente. Né? Ele foi ressuscitado, ele, acordou, está aqui, tirou, pôs tudo lá. Então, Pedro foi examinar tudo isso, que havia uma ordem, que estava tudo ok. Então, isso prova que o corpo dele não foi roubado, porque aquilo era valiosíssimo. Aquele lençol era um valor extremo, era igual ouro, vamos dizer, você vai achar ouro lá, você vai pegar. Se fosse roubado, eles iriam roubar também o lençol. Então, o corpo de Jesus não foi roubado, ele foi ressuscitado com provas, com esses lençóis que eles viram, tá? Então, por isso que João foi cauteloso a princípio, por causa das leis romanas e do governador ter lacrado o túmulo, ele não quis violar aquilo lá, né? Então, foi maravilhoso também a atitude de Pedro aqui, que ele entrou, saiu correndo, quis saber, foi ver, porque se nós quisermos seguir Jesus, nós temos que pensar isso, nós temos que levantar e correr. Não é sentado esperando esse Deus, você tem que tomar atitude e fazer, minha gente. Você tem que ir atrás, você tem, sabe, que sair do seu comodismo, você tem que ter interesse de ir aonde Jesus está. É lógico, se você quiser ter, porque não é nesse marasmo aí que você vai ter coisa de Deus, né? Tá? Então, a gente tem que fazer exatamente como ele fez, ter este interesse em buscar, em examinar as coisas de Deus, para você saber como é que você vai fazer. Tá? Porque quando eu traduzi aquela carta do pastor David, que ele disse que o Espírito Santo, quando você ora em línguas, ele fez de tudo que ele pôde para falar, ora em línguas, porque isso aí é maravilhoso, é o que muda a vida. E naquela carta ele disse assim, olha, você orando em línguas e você tem um problema na sua vida extremo tal, você é como um pontinho negro no meio do oceano e um helicóptero sobrevoando para procurar salvar quem se naufragou o navio, sei lá. E lá de cima o helicóptero vê esse pontinho preto que é você. E ele vem te resgatar. É nesta condição de impossível, de algo impossível que o Espírito Santo faz em nossas vidas, quando nós estamos orando em línguas. Então, se você não tem o que fazer, ore em línguas essas horas da madrugada. Fica lá. Fica andando para lá e para cá, não deita, não senta, não põe a almofada confortável que você vai dormir. Mas eu vou dizer, viu? Porque quando o Espírito Santo te acorda e você senta, você não está com sono nenhum, não. Você não vai dormir, não. Você vai orar mesmo. Ora em línguas. Fala, Deus, eu preciso de solução na minha vida. Ou você está achando que está tudo ok na tua vida? Está tudo ótimo, maravilhoso? Está tudo resolvido? Nunca. Só quando Jesus vier. Então, isso é bem aconselhado. E eu fui fazer isso. Foi quando eu fiquei aqueles meses orando nas madrugadas. Mas eu começava já no começo da noite.
Lá a gente já começava 11 e pouco que a gente começava. E ia até 5 da manhã. Valeu. Foi nessa que Deus falou para mim, vai traduzir o livro do pastor. E foi nessa que ele veio comigo para o Brasil. Porque ele ajeitou tudo para eu fazer. E eu quis, eu tive a visão, aquele querer não era meu, aquela vontade nunca foi minha carnal, foi de Deus. Mas era tão grudada em mim que fez parte. Era eu com ele e ele comigo. Eu paguei todo o preço preciso que foi para eu fazer o que ele disse. E hoje é assim, a mesma coisa. E assim vai. Vocês estão acompanhando? Então, tem mais que Deus quer fazer. Tem mais. Então, por isso que eu continuo fazendo isso. Então, por que você não escutou aqui a Dulcineia falando no Rio Grande do Sul? Que ela orou 24 horas e a filha dela foi curada de uma doença incurável, que ia morrer, que já não tinha mais. Problema no sangue, nem sei como que é bem aquela doença, porque sei lá, qualquer nome que puser é demônio, né, gente? Que veio para matar. Filha dela. E a filha estava junto aqui e deu testemunho. Ela ficou 24 horas orando em línguas. E a menina foi curada lá dentro do hospital. Então, você não tem uma situação que está morta na sua vida, vai orar para ressuscitar. Fica orando em línguas. Fica lá. Se Deus te acorda, você vai lá orar. E vale muito a pena, tá? Então, muitas coisas aconteceram naquela manhã, né, gente? Terremoto, né? A pedra do túmulo foi removida, Jesus ressuscitou, né? Os soldados caíram por terra, ficaram apavorados, que nem mortos, mas Jesus saiu vivo de lá, e vivo ele está, para sempre. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Continue orando em línguas. Senhor nosso Deus e Pai, eu apresento todas essas necessidades que estão aqui, esses pedidos, tudo que está aqui, Pai, escrito, eu entrego nas Tuas mãos agora, Senhor, para que todos sejam abençoados, que essa unção que está na minha nova natureza, que ela, Senhor, saia através da minha imposição de mãos, e todos recebam agora, porque eu confesso bênçãos para estas situações, e repreendo a ação maligna do diabo, prendendo estas situações. Em nome de Jesus, essas pessoas sendo abençoadas agora. Eu digo bênçãos multiplicadas e todos os laços sendo quebrados agora. Em nome de Jesus, eu amaldiçoo tudo que o diabo fez nestas situações. Você está amaldiçoado, diabo, você sai agora, porque o Senhor já deu a bênção e eu confesso bênção e mudança de vida e solução de problemas em nome de Jesus. E esta oração se estende agora através da internet para todos que estão em casa, recebendo as bênçãos de Abraão que vieram para nós através da crucificação de Jesus no madeiro na cruz. Lá ele levou as maldições e nós recebemos as bênçãos. Que essas bênçãos estejam sobre as suas vidas, todos que estão aqui, todos que estão pela internet, a sua casa, a sua família. Eu confesso salvação para a sua casa, para a sua família. Não tem impossível para Deus. Eu creio, Senhor, que eles virão a glória de Deus. Eu creio que a luz do Evangelho, a luz de Jesus, vai resplandecer sobre eles e eles vão aceitar Jesus. E eu confesso paz para o seu lar, paz para os seus relacionamentos. Eu confesso paz agora para todos que estão unidos aqui pela internet, e que a luz de Deus entre no seu lar, na sua casa, na sua família, e que seja dissipado as trevas, que vocês todos vejam a luz, e que todas as trevas saiam, e que vocês ficam libertos todos com esta participação desta palavra que liberta, que veio neste dia, a Páscoa de Cristo Jesus, que veio nos libertar, veio libertar você, a tua casa, a tua família e tudo que te pertence, em nome de Jesus. Por isso agora, ó Deus nosso Pai, nós aqui, como os teus filhos, nós temos todos os cuidados em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Os santos todos da igreja dizem amém, aleluia, glória a Deus.